Salve, vamos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 82. Boa noite. Amém? Diz assim: Deus, o supremo juiz, levantou-se na Assembleia Divina, no meio dos poderosos abre o julgamento. Até quando julgareis e respeitareis a das pessoas? Sede juízes para o desvalido e órfão, fazei justiça ao mísero e ao indigente. Livrai o pobre e necessitado, e tirai-os das mãos dos justos. Eles nada compreendem, nem percebem que vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade. Abalam assim as bases que sustentam a própria terra. Eu disse, mas sois Deus, vós sois todos os filhos do Altíssimo. No entanto, como seres humanos morrereis, e como qualquer outro governante caireis. Levanta-te, Deus, julga a terra, pois administrar todas as nações. Aleluia, né? Glória a Deus. Então a gente vê o salmista aqui dizendo que o Senhor, Ele é o supremo juiz, né? E Ele é que julga, né? E Ele é que cuida, e Ele está acima de todos. Então a nossa confiança ela tem que estar em Deus, né? Porque independente de qualquer coisa, nós sabemos que Deus Ele é soberano, que Deus está no controle de tudo, está no controle das nossas vidas, e nós cremos nesse Deus todo-poderoso e estamos aqui na igreja essa noite, né, para glorificar, para agradecer e para declarar isso, né, que Deus é o nosso juiz, que Deus é o nosso governante, que Deus é o nosso Senhor, que as nossas vidas pertencem a Deus, né, que é Ele que nos guarda, que é Ele que nos abençoa e é Ele que cuida de nós, amém? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos reunidos, Senhor, na Tua casa, meu Pai, na Tua presença, Deus, para louvar, glorificar e engrandecer o Teu santo nome, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Sua casa e pedimos, Deus, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos guardar, meu Pai, que o Senhor venha repreender todo o mal e todo o levante do inimigo contra as nossas vidas, repreendendo, Senhor, toda a enfermidade, Deus, toda a seta, todo o desânimo, meu Pai, toda a preocupação, que o Senhor vá abrindo as portas, Deus, e nos abençoando, Senhor. Nós te apresentamos as nossas vidas, Deus, e te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, perdão, Senhor, pelas nossas falhas, Deus, pelas nossas fraquezas, e pedimos que o Senhor venha nos fortalecer e aumentar a nossa fé, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. 8. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas estás comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, ao pecador perdoará nela, Ele só, e pelo seu santo
Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mais sua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só,
orar novamente, agradecendo por esse período de louvor, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse período de louvor, meu Pai. Te agradecemos, Deus, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, pela Tua presença, Deus, pela Tua graça, meu Pai, nas nossas vidas. E pedimos que o Senhor continue agindo no nosso meio, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através de cada oportunidade, através da palavra. E que nós possamos sair daqui dessa noite, Senhor, cheios, Deus, da Tua presença, Senhor, do Teu Espírito Santo, da Tua paz, Senhor, e da Tua alegria, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Agora é o momento das oportunidades. Eu queria saber qual dos irmãos que vai aceitar a oportunidade, ou para louvar o Senhor, para contar um testemunho, deixar uma passagem da Bíblia. Está com a oportunidade, amém? Nenhum dos irmãos vai aceitar a oportunidade hoje? Pode falar. Eu salvo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Amém. Eu quero dizer aos irmãos que eu pedi para os irmãos aqui oração para a nossa audiência, que ia ser dia 20, né? Aí, a gente esperando, todo mundo ansioso, e nós orando, jejuando e tudo por essa audiência. Quando foi faltando 30 minutos para começar a audiência, o advogado ligou avisando que foi cancelada a audiência, porque houve um problema lá com o advogado da outra parte. Aí cancelou essa audiência, a gente ficou ansiosa, pensando o que foi isso aí, que tudo que aconteceu, que está muito difícil, eles não liberam nada para ela, até hoje não foi liberado nada, ela não pode mexer no encontro, não pode fazer nada. Quando foi sexta-feira, eu estava até passando roupa. Aí a minha nora me ligou e falou: você terminou? Eu falei: terminei, eu vou te pegar aí rapidamente. Me pegou e falou: acabou de me ligar aqui e marcar a audiência para hoje, às 1h30 da tarde. Aí nós fomos para lá para assistir a audiência online novamente. Quando foi mais ou menos, era para começar 1h30, já estava dando 2 horas, o advogado entrou no site e avisou: não vai ter audiência, porque o promotor que está cuidando desse caso, ele foi removido para cuidar da eleição. Agora vamos ter que esperar. Estamos marcando novamente, mas não podemos marcar o dia correto, porque a gente não sabe que dia, como vai ser, se vai ter segundo turno, o que vai acontecer. Só deixa a gente ansiosa, mas eu tenho para mim, no meu modo de pensar, que Deus está trabalhando aí, para quando acontecer ser uma coisa assim, definitiva. A gente fica nervosa, fica ansiosa, mas não podemos. Então eu quero dizer para os irmãos, que eu sei que os irmãos estão orando por nós, por essa oração, por essa audiência e tudo, e nós vamos continuar em oração, esperando para quando eles resolverem a marcar novamente. Nós temos que descansar, não podemos ficar ansiosos. E descansar no Senhor, que a gente não sabe, às vezes é propósito de Deus e a gente fica ansiosa. Então eu só quero dizer para os irmãos, agradecer aos irmãos que estão orando, e nós vamos continuar em oração, para quando marcar novamente. Amém. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar orando para que, se tiver qualquer impedimento, para Deus repreender, e que a gente sabe que a vontade de Deus é soberana, né? Deus trabalha sempre para o nosso bem. Então, às vezes está atrasando, mas quando vier já vai ser com a vitória, né? Com a resposta definitiva. E a gente continua orando para que dê tudo certo logo também, porque a Vânia precisa, né? Os meninos, para Deus abençoar. Amém? Amém. Aleluia, né? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, né?
E Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza e o socorro bem presente. Por isso nós estamos aqui nessa noite, que esse socorro vem chegar aqui até a nós, porque Ele é um Deus que nós servimos e é poderoso. Por isso que eu falo para você, meu irmão, não se preocupe, né? Porque Deus está mudando essas audiências, porque Ele sabe o tempo certo, para dar certo, né? Por isso vamos continuar orando e que Deus com certeza vai abençoar em nome de Jesus, amém? Amém. Agradeço a Deus, né? Nós podíamos estar aqui com a igreja cheia de gente hoje, mas o povo parece estar com medo da igreja por causa da eleição, né, pastor Rocha? Estão com medo da igreja hoje, mas nós não estamos aqui. Mas nós não estamos aqui. Não está falando com o pastor Pedro, o pessoal tem medo, às vezes depois das apurações. Até terminar mais cedo, exatamente. Eu agradeço a Deus, né? Porque nós estamos aqui, agradeço a Deus também pela vinda do pastor Washington, né? Pouca gente, mas com certeza Deus está aqui, vai ser um grupo maravilhoso ainda hoje. Deus quiser, Deus vai abençoar ricamente, né? Porque todos os cultos aqui é bom, e essa igreja é pequena, mas é abençoada do Senhor. Muito Aleluia, abençoado. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem está firme até hoje aqui está se dando bem, quem não está, está se dando mal. Nós estamos aqui de boa. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um corinho, vamos passar já para a irmã Patrícia, nós passamos para o pregador, né? Aleluia. Perto quer estar, junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa a circunstância, adorarei somente a ti, Jesus. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amém. Então vamos orar já pelo pregador, amém? Para a gente já ir prosseguindo o culto. Vamos orar pelo pastor Washington para trazer a palavra hoje. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te apresentamos, Senhor, a vida do teu servo, Deus, que vai ministrar a tua palavra essa noite. Pedimos que o Senhor continue abençoando a vida dele, Deus, e que o Senhor venha usá-lo nessa noite, meu Pai, que seja o teu Espírito Santo falando aos nossos corações, que o Senhor vai repreendendo, Senhor, tudo aquilo que vem para nos atrapalhar, meu Pai, para nos distrair, Deus, para roubar a tua palavra das nossas vidas, e que a tua palavra, Deus, ela caia na terra boa dos nossos corações, Senhor, e produza fruto, Senhor, nas nossas vidas, meu Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Meus irmãos e irmãs em Cristo, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, um privilégio, uma honra muito grande estar aqui com a Igreja do Senhor Jesus Cristo para cultuarmos, adorarmos ao nosso Deus e participarmos da ceia tão importante que eu quero pedir aos irmãos que, se possível, abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, por favor, a partir do versículo 48. Nós vamos ler alguns versículos. João, capítulo de número 6, Evangelho. João, capítulo de número 6, nós vamos ler do versículo 48 ao 56. Inclusive, vou pedir para a minha amada pastora que está aqui na minha frente fazer essa leitura para nós assim compassivamente, que eu peguei a Bíblia com uma leitura diferente, um pouco, e eu sei que a sua é mais tradicional. É King James, né? É King James? Pega a Bíblia.
A minha também é King James, eu acho que ela distando um pouco. Leia para nós essa aí com a versão mais, eu sei que essa aí deve ser a corrigida, né? Ou atualizada. Se quiser pegar a minha super corrigida. Tá. Qual? João 6, do versículo 48 ao 56. Leia assim vagarosamente, sem pressa, para a gente entender melhor. Por favor. Tá. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós podemos dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Versículo 60, por favor. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. 67 e 68, para concluir. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pai eterno e soberano Deus, nós te glorificamos, te exaltamos e te adoramos em espírito e em verdade. Senhor, sei que o Senhor se faz presente neste lugar. Tu estás presente em nosso meio, e isso nos basta. Isso é o suficiente. E por que eu afirmo que o Senhor está? Porque o Senhor nos fez esta promessa. O Senhor falou que onde estivesse 2 ou mais reunidos em teu nome, o Senhor não disse que estaria, o Senhor disse: lá eu estou. O Senhor falou no tempo presente. Então, verdadeiramente, o Senhor está aqui em nosso meio. Recebe o culto, a adoração, a glorificação, a santificação e o louvor que nós estamos aqui para dar a Ti nesta noite. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos, por favor. Obrigado, minha irmã. Muito obrigado. Queridos, esse é um dos textos que foi incompreendido, é um dos textos que foi amplamente colocado diante daquele povo que ali estava, porém eles não compreenderam. Os irmãos puderam observar na leitura que quando o Senhor termina de fazer esta pregação, ou esse discurso, segundo eles chamaram, eles disseram: duro é este discurso, quem poderá ouvir? Em outra tradução, quem poderá resistir? E a palavra diz que a partir daquele momento, muitos dos seus discípulos, ou quase todos, o abandonaram e foram embora. O Senhor Jesus olha para os seus discípulos e diz, para os 12, diz: vocês não querem ir também, não? E aí Pedro entra em cena e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Pastor Edivaldo, Pai do Senhor, prazer revê-lo, querido. O que fez este povo tomar essa atitude, dizer duro esse discurso e usando a palavra correta aqui do texto? O que é que fez eles se escandalizarem com o Senhor? É porque o Senhor Jesus se apresentou dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas quem comer deste pão, falando de si, que desceu do céu, jamais morrerá.
E em seguida, o Senhor diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Este foi o momento que eles se escandalizaram, porque eles disseram: como pode este homem estar dizendo que vai dar a carne dele para nós comermos? Em outras palavras, eles não entenderam a mensagem. Eles pensavam que o Senhor estava falando que eles tinham que se tornarem canibais, que eles tinham que comer a carne literal do Senhor, ou beber o sangue literal, como se fossem zumbis, como se fossem canibais. E não era disso que o Senhor estava falando. Quando o Senhor falou: olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, ele estava falando exatamente do que nós iremos participar hoje. Ele estava falando simbolicamente, ele estava usando uma figura. Eu não sei se eu já disse aqui, mas se disse faz bem repetir. A palavra de Deus, ela tem 3 tipos de linguagens. A palavra de Deus tem a linguagem literal. Quando a palavra de Deus fala na linguagem literal de um vaso, está literalmente se referindo a um vaso. Essa é a palavra literal. Quando ela se refere a uma ovelha, ou um novilho, ou um cordeiro, literalmente, ela está se referindo ao animal de forma absoluta. Mas a palavra de Deus não tem só a linguagem literal. A palavra de Deus também tem a linguagem poética. Inclusive nós temos alguns livros na Bíblia que são livros poéticos. E nós sabemos que na licenciatura poética a gente pode falar que mato tem olho e que parede tem ouvidos, porque é a linguagem poética, é a licenciatura poética. Por exemplo, o hino nacional aqui, nosso hino nacional brasileiro, tem um trecho dele que diz: ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Segundo a letra do hino, quem ouviu foram as margens, porque o A não tem crase. Se o A tivesse crase, estava se referindo a alguém que estava às margens, mas como não tem crase, na linguagem poética, o poeta que escreveu o hino está dizendo: ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Mas margens têm ouvidos? Não. Mas na linguagem poética é perfeitamente permitido. Isso eu estou falando para a gente entender o que o Senhor estava falando aqui. Então, ela tem a linguagem literal, ela tem a linguagem poética e ela tem a linguagem figurada ou simbólica. Na linguagem figurada ou simbólica, o Senhor Jesus diz: eu sou a videira. E nós sabemos que ele não é uma árvore ou uma hortaliça. O Senhor Jesus diz: eu sou o Cordeiro de Deus. O próprio João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. E nós sabemos que ele não é um cordeiro animal. Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E nós sabemos que nós não somos um edifício, um templo construído de alvenaria, por exemplo. Essa é a linguagem simbólica. O Senhor nos comparou como ovelhas do seu aprisco. E aqui ninguém é um animal, uma ovelha animal. É a linguagem simbólica. Aqui, o Senhor Jesus estava fazendo a mesma coisa. Ele estava utilizando uma linguagem figurada, uma linguagem simbólica e dizendo: olha, se vocês não comerem da minha carne, simbolizando o pão da Santa Ceia, e se vocês não beberem do meu sangue, também simbolizando o vinho ou o suco de uva da Santa Ceia, ele diz: se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não terão parte comigo, ou não terão parte em mim, ou vida eterna em mim.
E eles não entenderam, eles pensavam que o Senhor estava falando que era para eles se tornarem canibais. Mas por que eu estou explicando isso? Para que nós venhamos entender nesta noite a importância de participar de uma ceia. Nós sabemos, irmãos em Cristo, que o pão não é transformado em carne, não é transformado no corpo literal do Senhor. Ele é um símbolo. Ele é, podemos dizer assim, uma figura. Nós sabemos que o suco de uva, ou vinho da uva, como você queira chamar, não é o sangue, ele não é transformado no sangue, literalmente, do homem Jesus Cristo quando esteve aqui na terra. É um símbolo, mas no mundo espiritual isso é muito sério. Por isso que eu liguei para o pastor Pedro anteontem, porque eu sabia que hoje a maioria das igrejas estão fechadas devido às eleições. E se tem uma pessoa que leva a ceia do Senhor muito a sério, se chama Washington. E eu liguei, pastor, vai haver culto e vai ter ceia? Até perguntei assim, porque eu pensei que poderia estar fechada hoje aqui também. Se tivesse também não tinha problema, a maioria estão fechada e Deus não vai punir eles, nem eles vão perder a salvação por isso, de maneira nenhuma. Mas eu não queria passar o primeiro domingo, como é de costume, sem ceiar, porque eu levo muito a sério a ceia. Porque olha o que o Senhor disse, segundo a leitura que a amada irmã, ele disse: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, representando, ele diz, vocês não têm parte comigo. Para vocês verem o tanto que é sério a ceia, que aqueles que não participam, ele diz que não tem parte com ele. Aqueles que não comem, não bebem, não tem vida eterna com ele. É muito sério, queridos. Por isso que eu não vou demorar muito, como eu falei, mas é por isso que eu sempre digo por onde eu passo, que muitas pessoas não têm noção da importância no mundo espiritual de ceiar. Se tivessem, não perderiam uma ceia e levariam muito a sério, porque é a mesma coisa do batismo, é a mesma coisa do batismo nas águas. Por isso que o Senhor disse para Nicodemos: Nicodemos, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não poderá entrar no reino de Deus. Nicodemos virou para ele: Senhor, mas como pode, eu sendo já um homem velho, eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? O Senhor olhou para ele e disse: mas tu não és mestre em Israel e não entende o que eu estou te falando? Ele não entendia porque ele era mestre da lei. O que o Senhor Jesus estava dizendo para Nicodemos era: Nicodemos, se tu não nasceres do batismo nas águas em meu nome, e se tu não fores batizado com o Espírito Santo, ou não receberes o Espírito Santo, tu não poderás entrar no reino de Deus. Era isso que Jesus estava falando. Por quê? Porque o batismo nas águas, no mundo espiritual, a figura, o simbolismo é muito importante no mundo espiritual. Por quê? Porque quando alguém mergulha nas águas do batismo, espiritualmente, simbolicamente, ele está dizendo: eu estou acabando de morrer para o mundo, eu estou sendo sepultado para o mundo. E quando ele sai das águas, a pessoa está declarando: e agora eu estou nascendo para Cristo, para uma nova vida em Deus. Glória a Deus. É isso que significa. Se as pessoas soubessem a importância que tem o batismo nas águas, ninguém ficaria sem se batizar em o nome do Senhor Jesus.
Por isso que quando Pedro, juntamente com os outros discípulos, receberam lá o batismo com o Espírito Santo em Atos 2, a partir do versículo 37, perguntaram para eles: varões judeus, o que devemos fazer para que sejamos salvos, para herdar a vida eterna? Pedro disse, em primeiro lugar: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. Então recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo em nome de Jesus nas águas é muito sério. Quando eu digo em nome de Jesus, pode ser também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nós também temos base para isso na Bíblia. Mas o que eu estou falando é da importância da ceia, da importância do batismo, embora seja simbólico, embora seja uma figura, mas no mundo espiritual é muito sério, é determinante para se ter uma vida com Deus, para estar em Cristo e ter vida eterna. Pois foi o próprio Senhor quem disse, em tratando-se da ceia, que se não beber, se não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. É muito sério, porque ele não mente, e ele sabia e sempre sabe o que está falando. Então, irmãos, como já disse, não vou demorar muito, mas como é importante a igreja participar da ceia, como é importante na ceia a gente ter essa convicção de uma vida em Cristo, e que é importantíssimo para a nossa vida espiritual, para o fortalecimento dessa junção, desta simbiose com o Senhor. É como se nós estivéssemos usando até uma palavra que, se você não entender, talvez você até se escandalize, mas é como se a gente dissesse, quando a gente participa, é como se a gente estivesse colocando Jesus Cristo dentro de nós, uma parte do corpo, da carne de Jesus, e uma parte do sangue entrando em nossas vidas. Isso é um simbolismo que eu estou fazendo com você, para você entender. E isso é tão importante que eu vou ler aqui o que está em Apocalipse, capítulo de número 12, para os irmãos que quiserem acompanhar, ou só quiserem ouvir, ouçam. Olha o que aqui diz Apocalipse, capítulo de número 12, a partir do versículo 10. Diz assim, Apocalipse 12, 10. Diz assim: então ouvi grande voz no céu. Isso aqui é João tendo uma visão na ilha de Patmos. Ele foi arrebatado e ele foi até o céu. E o apóstolo João, que recebeu estas visões da parte do Senhor, ele está dizendo em Apocalipse 12, 10: então ouvi grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação. Aleluia! Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles, olha o que diz o versículo 11: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Oh, aleluia! Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Olha o que nos faz vencer aqui, irmãos. Segundo o que está escrito, é o sangue do Cordeiro, este sangue que Jesus disse que foi derramado por muitos. É o sangue da nova aliança. É por isso que ele disse: este é o sangue da nova aliança. Uma aliança feita com a igreja, uma aliança feita com aqueles
que receberam Jesus como Senhor e Salvador e que participam da ceia, que sabem que não é apenas um pedacinho de pão ou um suquinho, porque apesar de ser, literalmente, mas no mundo espiritual significa muito mais do que isto, muito mais do que isto. Repito, o pão não se transforma em carne, nem o suco se transforma em sangue, é apenas um simbolismo, mas no mundo espiritual, queridos, é como se nós estivéssemos participando da carne e do sangue do Cordeiro de Deus, que foi crucificado e entregue por mim e por você. Aí ele diz: alegrem-se, alegremos-nos, regozijemo-nos. Isso aqui é maravilhoso. Verso 10: então ouvi uma grande voz no céu, não foi na terra, foi no céu, diz ele, aleluia, que dizia: agora é chegada a salvação. Oh, louvado seja o nosso Deus! Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Ele tem poder. O Cristo de Deus tem poder de salvar, tem poder de dar vida eterna, tem poder de perdoar, tem poder de resgatar o pecador do inferno. Ele tem o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Segundo o texto que acabamos de ler, havia um acusador diante de Deus, e eu não tenho dúvida que era o diabo, não tenho dúvida que era Satanás. E o papel dele era de dia e de noite, incansavelmente, porque o texto diz que ele acusava de dia e de noite aos nossos irmãos. Como assim, pastor Washington? O que eu vou falar não está escrito e você não precisa acreditar da forma que eu vou falar. Mas imagine que o pastor Pedro comete uma falha, o pastor Edivaldo comete outra falha, pastor Washington, ou melhor, vou tirar o nome do pastor, o Pedro, o Edivaldo, o Washington, você comete uma falha, Satanás estava diante de Deus o tempo todo acusando. Está vendo Pedro? Senhor. Está vendo o Edivaldo? Está vendo o Washington? Olha o que é que eles fizeram, pecadores, e o teu trono é de justiça, Senhor, porque Satanás, o acusador, sabe que Deus é justo. O teu trono é de justiça, então escreve aí esses pecados, estas obras. E ele fazia o papel de promotor de acusação. Ele não ia para lá apenas para apontar, ele ia para acusar. É como se fosse um promotor diante do juiz, acusando. É digno de morte, é digno de enfermidade, é digno de eu tocar nele, é digno de eu fazer isso, é digno de aquilo outro, é digno de eu entristecer, é digno de destruição. E ele ficava de dia e de noite incansavelmente, porque ele é espírito. Mas quando ele está fazendo isto, aleluia, vem o Cordeiro de Deus, aquele que se assenta à destra do Pai, Jesus Cristo, aleluia, porque nós não estava lá o acusador que acusava de dia e de noite, mas por que que o Cristo tem o poder que aqui está falando? Leia comigo antes da gente voltar para cá, o que está em 1 João 2, aleluia, aleluia, 1 João capítulo 2 versículo 1, primeiro eu vou ler com vocês, antes disso, o versículo 9 de 1 João 1, 1 João capítulo 1 versículo 9, olha o que que diz, versículo 9 e 10, depois a gente lê um do capítulo 2, olha o que que diz o versículo 9 de 1 João 1, versículo 8, se dissermos, 1 João 1, 8,
se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas olha o que diz o verso 1 do capítulo 2: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Quem está falando isto aqui é o mesmo que está recebendo a visão. Lá em Apocalipse, é João. É o mesmo que está recebendo. Ele está dizendo que se nós confessarmos, se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. E a verdade não está em nós. Porque todos nós pecamos. Consciente ou inconsciente, premeditado ou não, querendo ser rebelde propositalmente ou não. É claro que existe diferença de pecado. Eu ouço pessoas dizer que não tem diferença entre pecadão e pecadinho. Tem sim. A Bíblia diz que há pecados que não é nem para orar por eles, porque são pecados para a morte. Então, muitas das vezes, a gente peca até inconscientemente. Mas Satanás ia lá porque ele falava o quê? É um trono de justiça. E ele acusava de dia e de noite. Porém vem o Cordeiro de Deus, recebe o poder, o reino e a salvação, é o que está escrito lá. A salvação, o poder e o reino. Por isso que ele diz: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrem-se, porque grande voz ouvi no céu. É chegada a salvação, o reino, o poder do nosso Deus. Aleluia. E aqui a palavra é muito clara quando nós lemos aqui no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. E aí, como eu estava falando, e eu já estou indo para terminar e concluo aqui, Satanás está lá acusando de dia e de noite, mas de repente parece que eu estou vendo a cena diante do grande juiz, o promotor de acusação, o advogado de acusação acusando o tempo todo. Jesus Cristo, que entregou a vida, levanta a destra do Todo-Poderoso, que é o juiz do universo, com a mão furada, aleluia, o sangue escorrendo e pingando no altar, um lado furado, atravessado por uma lança, com marca de sangue e água vertendo, e diz: meu Pai, grande juiz do universo, o Washington, Pedro, Edivaldo, a Zélia pecaram, mas aqui está o sacrifício do Cordeiro, aqui está o sangue da nova aliança, que foi derramado para justificá-los, para salvá-los. Aleluia, 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 aleluia. E este sangue, meu Pai, os comprou. E apesar do teu trono ser de justiça, esse sangue traz misericórdia, este sangue traz graça. Por isso que a palavra diz que o acusador foi expulso. Não há mais lugar para ele no céu. Ele não tem mais o poder de ficar nos acusando, porque o sangue do Cordeiro ali serviu para mim e para você. E é por isso que lá João
está dizendo, e eles venceram. Eles quem? Os pecadores, os injustos, os falhos, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Este sangue do Cordeiro fez eu e você vencer. E o testemunho que damos da palavra, que mesmo em meio ao perigo da morte, nós continuamos fiéis a Ele. Aleluia! Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Ele nos purifica. Este sangue nos justifica. Este sangue nos limpa. Este sangue faz com que sejamos agraciados diante do trono de justiça. Nós vencemos por causa da palavra do testemunho que demos em segundo lugar, mas em primeiro, é por causa do sangue do Cordeiro, que é a nova aliança, uma aliança inquebrável, uma aliança imaculável, uma aliança imutável. Eu termino e já passo ao pastor Pedro, à pastora, mas termino dizendo, nós podemos até quebrar as nossas alianças com Ele. Ele não quebra a aliança que fez conosco. Nós podemos até macular, manchar a aliança que fizemos com Ele. Ele não mancha e não macula, pelo contrário, a aliança dele, além de ser imaculada e imanchável, ainda nos purifica das manchas e das máculas das nossas alianças com Ele. É indestrutível. Que todos nós, nesta noite, venhamos participar da ceia com essa consciência de que, apesar de ser apenas um pedaço de pão natural, literal, apesar de ser apenas um suco de uva literal e natural, no mundo espiritual, é algo tão grandioso, mas tão poderoso, tão maravilhoso, que o Senhor diz para mim e para você, que quem não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não tem parte com Ele nem vida eterna, mas ao contrário disso, quem comer e participar, nunca mais sentirá fome, nunca mais morrerá. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele majestade, a Ele culto, a Ele adoração, a Ele o reino, a Ele o domínio, a Ele o controle, a Ele o comando, a Ele a salvação, a Ele, somente a Ele. Aleluia. Muito obrigado. E que Deus continue vos abençoando. Está bom, Aleluia, Jesus. Eu costumo sempre agradecer as pessoas que vêm da igreja, né? É uma obrigação nossa, mas a gente sempre agradece. Mas hoje eu quero parabenizar quem veio da igreja, que teve a oportunidade de assistir essa aula, que é bem difícil. Alguém que venha para falar o que o pastor Augusto falou aqui hoje, uma explicação que ele deu, tanto que eu costumo fazer essa leitura aqui. Hoje eu vou ler apenas 2 versículos que são necessários e continuar, porque eu não teria nada a acrescentar nem a falar mais. O pastor já deu realmente uma aula sobre o que é uma ceia. Amém? Então aqui diz assim na palavra do Senhor, aqui no livro 1 capítulo 11, no versículo 24, ele diz assim: e tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Eu já explicou tudo isso porque foi feito, né? Nós vamos orar pelo pão agora e servir aos irmãos. Quero chamar a irmã Patrícia, a irmã Betânia, para estar me ajudando aqui agora. Amém? Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te apresentar esse pão, Senhor Deus. Para que ele venha, Senhor Deus, a representar, como foi muito bem dito aqui nessa noite, o teu povo na vida de cada um dos teus filhos, Pai.
Nós abençoamos, Senhor, e pedimos, guarde e protege a cada um dos teus filhos, Senhor Deus, e revela sobre o teu corpo, através desse pão na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cristo já nos separou, uma já quem nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem caminho tua alma saciar. Vem repetindo aqui, diz assim a palavra, e tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que entregue por vós, fazer isto em memória de mim. Ele não pode tomar assim, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, o teu corpo. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que bebeis em memória de mim. Nós vamos agora estar orando pelo rio e servir aos irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos esse suco de uva, Deus, e pedimos que ele venha representar o teu sangue, Senhor, que foi derramado naquela cruz por cada um de nós, Senhor. Nós possamos renovar a nossa aliança com o Senhor essa noite e receber tudo que o Senhor conquistou para nós na cruz, meu Pai. A cura, meu Pai, a salvação, Deus, a libertação, o perdão dos nossos pecados, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se achar, venha Cristo sem dar, pois o vinho segue para ele dar, e também a vida pão que nos traz consolação, esse tudo preparado já está. Vencerá, mestre chama, vencerá.
casa é a nova aliança no meu sangue. Fazem isso todas as vezes que bebejo de memória de mim. Estaria aqui, conversando, é muito amigo dele. Ele fez questão também, mesmo dificuldade que mora longe de vir aqui. Agradeço também a presença dele. E agradeço a oportunidade de início da ceia e devolvo mais um passinho também. Aleluia, glória a Deus, amém? Vamos agora recolher os dízimos e as ofertas. Eu vou pedir para o irmão Isaac recolher. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de todo o coração, dando a eles mais amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua casa, Senhor. Agradecemos a oportunidade, Senhor, de poder ofertar na Tua casa, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor abra as portas, Senhor, para aquelas pessoas que estão necessitadas, Senhor. Repreendendo, Senhor, toda a seta do inimigo, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Abra portas de emprego, Senhor. Abra portas, Senhor. Escuta, Senhor, o clamor do Teu povo, aqueles que precisam, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos sustenta e nos concede tudo aquilo que nós pedimos, Senhor, com fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu agradeço a oportunidade de dirigir o culto e passo a palavra para o pastor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Nós queremos agradecer por termos estar reunidos aqui, né? E que os irmãos que não puderam vir, que Deus abençoe também, que eles façam questão de assistir
agradecendo de coração ao pastor Walter, sempre vem com muito coração aqui, ele liga para mim para falar que vai vir aqui. Eu me sinto privilegiado por isso. Uma pessoa que tem muita amizade, que tem muita consideração com a gente. Como também o pastor de volta, eu já falei que fez questão de vir para estar aqui hoje, prestigiando, sendo abençoado por Deus também, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar pela Deus e vamos ficar de pé. Pedir para o pastor de volta fazer uma oração aqui, para pela saúde dos irmãos da igreja e para que Deus abençoe os destinos dessa nação ao longo dos dirigentes que estão sendo eleitos hoje. Amém? Glória a Deus. Estamos irmãos capazes do Senhor, amém? Pensa, né? Sempre um prazer rever o pastor José Nosso pregando, né? Pensa. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero apresentar, Papai amado, diante de Ti, Senhor. Meu Deus, a cada membro, Papai amado, desta igreja. Meu Deus, aqueles que não puderam ouvir, ó Pai. Aqueles que se encontram, meu Deus, meu Pai, enfermo. Que se encontram, meu Deus, meu Pai, em dificuldade, ó Pai. Meu Deus, vai em encontro de cada um neste momento, Senhor. Entra, meu Pai, com a Tua mão forte e poderosa. Meu Pai, libertando, repreendendo, meu Pai, todo mal. Também abençoa todos, meu Pai, que estão aqui esta noite, ó Pai. Meu Deus, que nenhum de nós, Senhor, vamos sair daqui, meu Pai, com as mãos vazias, mas com certeza, ó Pai, cada um irá sair daqui, meu Pai, abençoado, meu Deus, porque Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és poderoso, ó Pai. Meu Deus, nos deu uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de vitória, meu Pai, nos guardando e livrando de todo mal. Assim, meu Pai, eu já te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Santo é o Senhor dos exércitos, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém. Cumprimento o Senhor, em nome do Pai, em nome de Deus.